Uma vez, Evangelho de São Marcos, capítulo de número 5, versículo de número 25 e diante, diz assim: E certa mulher, que havia 12 anos, tinha um fluxo de sangue, e que havia padecido muito com muitos médicos, e despendido tudo quanto tinha, nada lhe aproveitando isso, antes indo a pior. Ouvindo falar de Jesus, veio por detrás, entre a multidão, e tocou na sua veste, porque dizia: se tão somente tocar nas suas vestes, sararei. E logo se lhe secou a fonte do seu sangue, e sentiu no seu corpo estar já curada. Opa! Deixa eu arrumar aqui. Sentiu no seu corpo estar já curada. E logo se lhe secou a fonte do seu sangue e sentiu no seu corpo estar já curada daquele mal. E logo Jesus, conhecendo que a virtude de si mesmo saíra, voltou-se para a multidão e disse: quem tocou nas minhas vestes? E disseram-lhe os seus discípulos: vês que a multidão te aperta e dizes: quem me tocou? E ela, olhando em redor para ver a que isso fizera, então a mulher, que sabia o que lhe tinha acontecido, temendo e tremendo, aproximou-se e prostrou-se diante dele. Glória a Deus. E disse-lhe toda a verdade. E ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou. Vai em paz e ser curada deste mal. Amém? Graças a Deus. Nós fizemos a leitura aí da mulher do fluxo de sangue, que é uma junção de duas passagens. Pai do Senhor Nível, seja bem-vinda. Ô, glória. É bom. É uma junção de duas passagens que fala da filha de Jairo e da mulher do fluxo de sangue. Mas hoje nós vamos nos ater apenas à questão aí da mulher do fluxo de sangue. Temos muitas coisas aí para... muitas ou poucas, não é o muito falar. Pai do Senhor Lohane, seja bem-vinda. Deus abençoe a família aí. Deus abençoe o povo aí de Uberaba. Deus abençoe. E nós vamos nos ater, como eu já havia dito, a respeito da mulher do fluxo de sangue. Temos lições aí, acredito eu, magníficas para extrair desse texto. E mediante a isso eu quero estar trazendo aí uma mensagem e trazendo aí um título. E o título vai ser o seguinte: vencendo obstáculos por um objetivo. Pai do Senhor Vanessa, Deus abençoe. Seja bem-vinda. Glória a Deus. Amém. Deus abençoe, irmã. Seja bem-vinda. Deus abençoe todos nós.
Vencendo obstáculos por um objetivo. Vencer obstáculo é muito bom. Todos nós gostamos de vencer. Dificilmente nós encontramos uma pessoa que não quer, vou falar no bom sentido, que não quer levar vantagem. Existe levar vantagem no mau sentido e existe levar vantagem em um bom sentido. Glória a Deus. Deus abençoe. Mas esse título, se nós trabalharmos ele com bastante afinco, ele nos leva muito longe. Mas nós vamos trabalhar ele fazendo uma observância assim, talvez superficial apenas, em poucos detalhes da vida dessa mulher. Eu gosto muito de, antes de trabalhar qualquer texto dentro de um livro, principalmente os evangelhos, mas como é um texto dentro desse evangelho, existe a questão de alguns costumes da época, né? E a palavra aí vai nos apresentar questões lá do Antigo Testamento, a qual era o contexto. Porque o Novo Testamento só deu início após Jesus Cristo, né? Ele morrer na cruz. A partir do momento que o véu se rasgou, o Novo Testamento deu-se início, né? Quando Jesus expirou, morreu na cruz e o véu foi rasgado, o Novo Testamento deu-se início, né? E até este momento ainda era vivida a antiga aliança, o Antigo Testamento. E é muito importante a gente trazer um pouquinho do contexto histórico do livro a qual nós estamos meditando, né? E saber principalmente o objetivo a qual esse livro foi escrito. Então, eu vou trazer aqui rapidamente somente o porquê, né, que é muito importante. Tem um detalhe aqui que eu quero compartilhar com os irmãos, que diz assim: todavia os detalhes que Marcos fornece são mais pictóricos do que os dos outros relatos. Quer dizer que são mais pitorescos, são mais ali algo bem íntimo da região, mais do que os outros evangelhos relataram, o que é um grande auxílio para os leitores não familiarizados com a região em que os fatos ocorreram, pois podem lhes proporcionar uma boa visualização dos eventos. Então é o que eu falava minutos atrás. Essa particularidade do evangelista Marcos de detalhar questão de locais, a questão de detalhes a qual ocorreu os fatos, isso nos faz entender, à luz do Antigo Testamento, o porquê naquele momento estava acontecendo determinadas coisas, agiram de certa forma. O porquê em alguns milagres que Jesus Cristo executou, né? Ele, fulano, foi curado, mas antes vai lá no sacerdote e apresenta a oferta que a lei ordena, porque o Novo Testamento ainda não estava em vigor, mas estava sendo preparado por Cristo ali na caminhada. João Batista, quando veio abrir o caminho para que Jesus viesse anunciar as boas novas do Evangelho. E nesses 3 anos e pouco, 3 anos e meio aproximadamente, foi o que Cristo fez. E dando assim, como disse há minutos atrás, início à nova aliança, quando o véu foi rasgado, quando Cristo morreu na cruz. Então é muito importante sabermos alguns detalhes aí do histórico dos livros a qual nós estamos lendo. Mas vamos para a palavra, vamos ver o que esse texto aí tem a nos proporcionar, né? Nós lemos aí falando um pouquinho da mulher do fluxo de sangue, e nós vimos aí uma multidão, né? E uma multidão, ela pode parecer um obstáculo. Como eu já disse aí, né, o título da mensagem é Vencendo Obstáculos por um Objetivo. E eu comentava que todos nós queremos nos sair bem, queremos vencer os obstáculos da vida. É claro que existem pessoas que elas
retêm, né, algo que já está nelas. Tem pessoas que não sabem que possui o vigor para vencer certos obstáculos. Eu gosto muito de citar quando o apóstolo Paulo, lá na segunda carta, né, que ele escreveu para Timóteo, diz para Timóteo: desperta o dom que há em ti. Né? E eu gosto de enfatizar bem que ninguém vai ordenar ou pedir ou dar um toque para alguém despertar algo ou alguém, se esse algo ou esse alguém, algo que eu digo em questão de dons, em questão de algo interior, né? Ou um alguém. Ninguém vai falar para você: fulano, desperta, ou desperta algo que é em ti, se esse alguém ou esse algo não está dormindo. Então é muito interessante esse toque que Paulo dá para Timóteo. E foi a questão dessa mulher. Havia alguns obstáculos que com certeza atrapalharia ela. Então, quando nós tratamos dessa temática de vencendo obstáculos por um objetivo, isso já traz à minha mente e à sua que os obstáculos a qual nós estamos vendo à nossa frente há um objetivo. Mas será que esse objetivo é plausível? Será que esse objetivo vale a pena? E esse objetivo, em primeiro lugar, é por você ou é por alguém? Porque normalmente o objetivo é por nós mesmos. Dificilmente galgamos degraus aí por alguém. É claro que o texto aí mostra essa mulher rompendo barreiras por causa de algo que era necessário em prol da vida dela. Mas existem muitas pessoas que só batalham pela sua própria vida e não batalham pela vida de outros. Pessoas que olham apenas o próprio umbigo, mas esquecem-se do amor ao próximo também. Então temos que fazer uma observância nisso também, tá bom? Mas vamos aqui tratar essa questão da multidão, né? E como eu disse que havia uma multidão, e que uma multidão ela pode sim parecer um obstáculo para aqueles que não conseguem focar o seu objetivo em ser abençoado pelo Senhor Jesus. Entendeu? Então uma multidão pode parecer um obstáculo sim, mas principalmente para aquelas pessoas que não conseguem focar, não conseguem olhar para o alvo que é Cristo, né? O seu objetivo. Então ninguém pode atrapalhar o objetivo de quem é determinado. Se eu estou focado e determinado naquilo, nada e nem ninguém vai poder atrapalhar. Porque eu estou com o objetivo firmado naquilo, determinado naquilo. E muitas coisas vão se levantar para que eu não consiga conquistar o que eu tanto tenho almejado. Também tem o barulho, né, ou a falta de reverência. Elas também não podem atrapalhar quem tem ouvidos. Por isso que diz a palavra: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Não é quem tem ouvidos, escuta. Não, quem tem ouvidos, ouça. O barulho ou a falta de reverência não podem atrapalhar quem tem objetivos. O barulho de pessoas ao redor, barulho de quem não tem a devida reverência às coisas ou ao próprio Deus. Opa! Acho que voltou. Voltou aí o sinal? Voltou. Ainda está meio fraco o sinal aqui. Peço perdão para os irmãos por causa do sinal, tá bom? Então, como eu estava dizendo, nós cultuamos coletivamente, mas se nós formos observar, nossa adoração é uma adoração individual. Então, quando nós dissemos assim que o barulho ou a falta de reverência não podem atrapalhar quem tem objetivo, a gente pode observar, por exemplo, uma busca pela presença de Deus e a busca por um certo objetivo que eu dependa de Deus somente para aquilo. Porque tem coisas que dependem de nós, mas existem coisas que primeiramente Deus, irmãos. E muitas vezes as coisas ao redor atrapalham as pessoas.
Mas na verdade, se nós formos ver, não é as coisas ao redor que atrapalham as pessoas. São as pessoas que se atrapalham com as coisas ao redor. Quer ver? Nós podemos fazer uma observação nesse comentário lá no livro de Hebreus, capítulo 12. Hebreus, capítulo 12, nos diz assim, ó. Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo embaraço. Você viu, ó? Deixemos todo embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia. Então não está falando que o pecado está em nós. Ele está nos rodeando. E aí vem um negócio legal de fazer, ó. E corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Então, tem coisas que é com a gente. Tem coisas que eu não necessito de quem está do meu lado para vencer. Eu estou falando isso que você tem que ser individualista, que você não precisa da pessoa que mora com você, que está com você. Não é isso. Eu estou falando de pequenos objetivos, de sonhos particulares. Enfim, existem coisas que dá para mim dar um passo. Eu não preciso esperar por outro para que eu consiga. Existem coisas que, se eu tomar a iniciativa, eu sou campeão, eu sou mais que vencedor. Então, precisamos despertar relacionado a isso. Existem coisas que nós vamos precisar de uma multidão para se fazer. Pai do Senhor, Pastor Márcio, Deus abençoe. Seja bem-vindo. Então, existem coisas que nós somos obrigados no bom sentido. Obrigados a esperar as outras pessoas. Mas existem coisas que dá para mim ir para cima. Existem obstáculos que sou eu quem salto. Sou eu. Existem obstáculos ou muralhas que sou eu que vou romper. Por mais que haja uma multidão comigo, depende de mim para que essa barreira seja rompida. Então, tem coisas que não dá para esperar pelos outros. Tem coisas que, se eu não colocar a mão na massa, não vai acontecer. Tem coisas que, se eu não se mexer, não vai acontecer. Tem coisas que Deus só está esperando um passo meu, uma iniciativa minha. Então, nos lancemos a isso. Não sei o propósito a qual você tem colocado diante do Senhor. Não sei qual os obstáculos na obra de Deus. A questão de crescimento pessoal, crescimento de outros, enfim. Seja o que for. Se não for capaz para você, aí é com Deus. Mas analise. Se houver a possibilidade de você fazer, faça. Faça. Existem coisas, presta bem atenção no que eu vou falar. Tem coisas que você vai dobrar o joelho. E Deus vai falar e tudo aquilo. Mas tem coisas que Deus não vai responder. Porque é para você se lançar e pronto. É questão de observar, questão de discernimento. Vamos dar um exemplo. Tudo que era necessário para que Moisés entendesse o que era para se fazer na frente do mar, já havia sido dado na mão dele. Então, chegou um momento, isso acontece comigo, acontece com você, acontece com todos. Chegou um momento que ele e o povo diante do Mar Vermelho, Faraó atrás, e o que dividia eles do exército de Faraó era apenas a coluna de fogo. Deus já havia dado um sinal tremendo na vida de Moisés no primeiro dia. Que dia? No dia do monte, lá na sarça. O cajado que estava na mão dele simbolizava o poder ao qual Deus estava dando na vida dele. E ele estava com uma chave na mão. Uma chave que, quando tocou no mar, ela abriu aquele mar. Mas antes de perceber o poder do que estava na mão dele, ele clamou. Mas o texto nos faz entender, não era o momento de clamar, até porque Deus disse: por que clamas a mim? Diga ao povo que marche. Então há momentos que nós vamos precisar orar, vamos precisar clamar a Deus. Mas há momentos em que Deus quer que nós venhamos usar o que Ele nos deu. De que maneira?
não está no script, não sei como usar essa ferramenta, vamos ter que meter a cara pela fé de alguma maneira. Não estava escrito em lugar nenhum que Moisés tinha que enfiar o cajado na água. Existem coisas, existem atitudes de fé que não estão escritas. Então para de se preocupar com o que vão pensar se você fizer desse jeito que você já está imaginando. Presta atenção nisso. Né? Já vem coisas na mente, a gente trazendo isso. Mesmo caso de Josué, lá na questão quando perderam para a cidade de Ai, para o povo de Ai, né? Para os filisteus lá. Bom, Josué foi orar e eles haviam perdido porque eles pecaram. O título da maioria das Bíblias fala do pecado de Acã. Então, era um momento também que não era para orar, porque o povo de Deus, tantos daquela época como nós nos tempos de hoje, sabemos que só perdemos as batalhas que já estão na cara que iríamos ganhar quando estamos no erro, quando estamos no pecado. Então, lancemos fora todo o pecado, para que venhamos dar lugar para Deus vencer as nossas batalhas. Porque é assim que acontece. É assim que acontece. Quando nós estamos na presença de Deus, quando estamos de forma correta, Deus vai à frente e vence as batalhas por nós. Me traz à memória um texto do livro de Judite, um livro da Bíblia Católica, né? Falo com segurança, tem irmãos que acham que é pecado ler a Bíblia Católica. Livro de Judite tem uma situação que fala sobre isso, né? Exército do comandante Holofernes. Não me lembro o capítulo agora, mas depois mas tá lá no livro de Judite. E tem um cara que ouviu uma questão, que é um comentário, levou um comentário lá pro comandante do exército de Nabucodonosor. E ele disse para Nabucodonosor o seguinte, pro chefe do exército dele, para Holofernes, e disse que era para ele consultar, olha só, livro da Igreja Católica, disse para que o chefe do exército consultasse antes e procurasse saber se aquele povo, que eram os israelitas, eles tinham se escondido no monte, porque eles estavam sendo perseguidos. Ser perseguido e se esconder no monte, não tem referência a isso com as coisas que Jesus falou? Que chegará um tempo que nós temos que fugir para os montes? Mas tudo bem. E ele disse o seguinte para aquele capitão, falou, procura saber como é que está aquele povo com o Deus deles. Porque eu fiquei sabendo que o Deus deles abriu o Mar Vermelho, matou lá os egípcios, só os relatos do cara para o chefe do exército de Nabucodonosor. E aí ele disse mais, porque eu fiquei sabendo assim, que quando eles estão de bem com o Deus deles, quando eles estão corretos, o Deus deles arrebenta os inimigos. Mas se eles não estiverem corretos, se eles estiverem de mal com o Deus deles, o próprio Deus deles entrega eles na mão do inimigo. Isso também não faz referência lá para o livro de Juízes, no comecinho ali, aquela questão do povo pecar e o próprio Deus entregar? Então fica para sua meditação aí se pode ou não pode ler os livros da Igreja Católica, tá? Fechei parênteses, fica para meditação. Então, o barulho ou a falta de reverência não podem atrapalhar quem tem objetivo. O que está acontecendo ao redor não é problema nosso. Quem não pode ser uma lata vazia ou não ter reverência com Deus somos nós. O restante, irmãos, aí é com eles, tá bom? Então os problemas de outras pessoas não pode ofuscar o olhar de quem tem objetivos. Pelo contrário, a gente tem que ir para cima. E uma mulher sofrendo, no caso aqui do texto, ela busca a solução em Jesus. É o que o texto mostra. Alguém cuja identidade não é revelada, que é o caso aqui. Alguém cuja estigma de sofredora traz sofrimento. Alguém cansada de sofrer em tantos lugares frequentados, já procurou tanta ajuda. No caso dela aqui, já havia procurado tanta ajuda para a cura dessa enfermidade.
No caso aqui era uma enfermidade, um fluxo de sangue. No seu caso, só Deus sabe. Quantas ajudas você já deve ter buscado mediante ao problema que você possa estar passando, já despendendo tudo, financeiro, material, perdendo saúde cada vez mais, perdendo até pessoas da tua casa, e nada de conseguir. No caso dela aqui, era uma mulher que estava até no risco de ser apedrejada e sem poder se defender, porque a lei da época não permitia. Ela era uma mulher doente, uma mulher condenada pela doença, uma mulher decepcionada com os médicos. Tem hora que ninguém quer ir nem médico mais. Eu não vou mais em médico nenhum. Todo médico que eu vou não dá jeito, não fala nada. Só fala que eu tenho que tomar dipirona, tenho que tomar alívio. Tem gente que já se cansou. Cansou de ser enganado. Essa mulher já estava empobrecida pelas buscas constantes de solução. Ela já não enxergava solução mais para nada. E a situação dela, mediante a lei, na época, a lei de Moisés, a lei mosaica, já fazia mais ainda com que ela viesse perder as esperanças. Livro de Levítico, capítulo de número 15, versículo 25 ao versículo 27, nos diz assim: também a mulher, quando manar o fluxo do seu sangue, por muitos dias do tempo da sua separação, ou quando tiver fluxo de sangue por mais tempo do que a sua separação, todos os dias do fluxo da sua imundícia será imunda, como nos dias da sua separação. Toda a cama sobre que se deitar todos os dias do seu fluxo, ser-lhe-á como a cama da sua separação, e toda a coisa sobre que se assentar será imunda, conforme a imundícia da sua separação, e qualquer que as tocar será imundo. Portanto, lavará os seus vestidos e se banhará com água, e será imunda até a tarde. Então não havia, por isso a troca, por isso a transição da lei para a graça, porque a lei não servia para salvar. A mulher não podia sentar em nenhum lugar com aquele fluxo de sangue, porque o lugar que ela sentava era considerado imundo. Se a mulher, normalmente hoje, a mulher nos seus dias de separação, de fluxo, são no mínimo 3 dias. Se a mulher passasse desses dias, já era considerada enferma e imunda. A cama que ela deitasse era imunda. Os lençóis, a roupa de cama, as demais roupas de cama, imunda. Chegar perto dela, imundícia. E a lei não proporcionava nada que viesse aliviar a questão dessa mulher. O texto mostra, ela procurou recursos, procurou médico. O texto nos faz entender que era uma mulher de muitas posses, uma mulher que tinha dinheiro. E a Bíblia diz, o texto diz que ela despendeu tudo que tinha. Tudo que ela tinha, ela deu. Pagou médico, vamos trazer para o tempo de hoje. Talvez fosse nos dias de hoje, ela já teria gastado todo o dinheiro dela em um Albert Einstein da vida. Ou até mesmo em algum hospital fora do país. E nada conseguindo. E a lei não favorecia ela em nada também. E aí? E aí nós vemos uma mulher que perdera todos os seus bens e recursos com os quais estivera acostumada. E aí complica mais ainda. Já não tinha saúde. O que possuía material já estava perdendo. Tinha bons recursos financeiros, como já foi dito, mas agora vê que a doença consumiu todos os bens. Gastou tempo e dinheiro com médico que não podia curar. 12 anos de sofrimento, 12 anos buscando incessantemente por solução. 12 anos de decepção com todos os lugares por onde ela andou. Tem gente que já não está aguentando mais.
gente que é que nem essa mulher. Conhece o que é uma decepção na vida. Não é verdade? Tem gente que é igual essa mulher. Sabe muito bem do que eu estou falando. Parece que nada anda, parece que nada acontece. É só decepção. Isso cansa. Isso cansa. Evangelho de Marcos, aí onde nós estamos meditando, versículo 26, nos diz assim, capítulo 5, versículo 26, e que havia padecido muito com muitos médicos e despendido tudo quanto tinha, nada lhe aproveitando isso, antes indo a pior. Você tenta, você investe, além de não resolver, parece que o problema aumenta. Ela tinha recurso financeiro por muito tempo. Tinha. Ela descobriu-se doente e ela procurou os recursos. Ela vinha sofrendo muito. Ela procurou pelos especialistas, mas nunca conseguiu a solução do problema. Ela percebeu que o dinheiro, as finanças, estavam acabando, dia a dia. Ela piorava todos os dias. E a doença ia progredindo cada vez mais, constantemente crescendo. Ela conheceu a solução? Conheceu. A Bíblia nos mostra que ela conheceu a solução através do testemunho de alguém. Talvez ninguém falou para você ainda que Jesus salva, cura, liberta, batiza com o Espírito Santo e ainda leva para o céu. Alguém já falou isso para você antes? Falou? Então eu acho que você não tinha acreditado. Talvez seja por isso que você possa estar passando coisas semelhantes ao que essa mulher está passando. Capítulo 5, versículo 27, nos fala assim, ó. Ouvindo falar de Jesus, veio por detrás, entre a multidão, e tocou no seu vestido. Mas assim que ela ouviu falar de Jesus, ela tomou uma atitude e foi buscar Jesus. Quanto tempo você já ouviu falar de Jesus e até hoje não buscou Jesus do jeito que deveria? De um jeito que realmente você toque nele, porque quem toca nele, a vida muda. Quem toca nele, a mente é transformada. Quem toca em Jesus verdadeiramente, os olhos se abrem, a fala muda, os passos são diferentes, não andam mais por caminhos tortuosos, mas andam por caminhos direitos, na verdade por um caminho direito, e esse caminho é Jesus, o caminho, a verdade e a vida. Quem conhece Jesus, a angústia sai. A pessoa começa a ser direcionada. Tudo muda. Olha, ouvindo falar de Jesus. Foi suficiente. Suficiente. Uma alma generosa chegou e falou de Jesus. Talvez não diretamente para ela, mas ela ouviu falar. Você já ouviu falar de Jesus? Essa mulher aqui ouviu falar de Jesus. Cada crente deve ser um evangelista, irmão, e anunciar o nome de Jesus, as maravilhas. Nós somos testemunhas do que ele faz. Agora, se ele nunca fez nada na tua vida e você já é crente, reveja os seus conceitos de cristão e veja se verdadeiramente você está em Cristo. Se você ainda não teve o contato que deveria ter,
Hoje eu estou falando dele para você. E ele quer fazer algo tremendo na tua vida. Porque essa mulher, ao ouvir falar de Jesus, ela tomou a decisão de enfrentar as dificuldades e alcançar ele. Não importava mais para ela. Ela já não tinha mais nada para gastar, não tinha mais nada. E não tinha nada a perder. Ela ia ficar sangrando até morrer. Acabou. Não tinha jeito. Porque eu acredito que todos que ouvem falar de Jesus e creem, todos que ouvem falar nele e creem em Jesus, alcançam a graça dele, alcançam o favor dele. Aquela mulher, ela encontrou Jesus e decidiu tocar nele. Foi algo tremendo, algo muito tremendo. Ela decidiu que queria ser curada. É a decisão dela. Ela queria resolver o problema. Ela creu que se tocasse nele, ela ia ser curada. Ela decidiu que alcançaria a graça necessária, o favor necessário. Ela decidiu que não continuaria mais doente. Ela decidiu que não seria mais a mesma. Decida isso. Ela decidiu que nunca mais seria humilhada. Decida não se deixar humilhar mais por ninguém. Chega. Ela encontrou Jesus e simplesmente venceu. Ela venceu os obstáculos pessoais, obstáculos familiares, financeiros, culturais, obstáculo de preconceito, não interessa, ela venceu. Hoje, se fosse nos dias de hoje, ela poderia dizer assim: hoje eu posso experimentar o alívio das dores emocionais e corporais porque eu toquei em Jesus. E você hoje pode dizer a mesma coisa? Que pode experimentar os alívios das dores emocionais e das dores corporais por tocar em Cristo? Ou essas dores ainda estão em você? No versículo 29 aí do capítulo 5 de Marcos, diz assim: e logo se lhe secou a fonte do seu sangue, e sentiu no seu corpo estar já curada daquele mal. Ela tocou em Jesus e sentiu o mal sair. Tocou em Jesus e o mal saiu. Porque não há comunhão entre a luz e as trevas. Jesus é luz. E se eu estou em trevas e resolvo tocar em quem é luz, que é Cristo, as trevas é dissipada. Como assim, Douglas? Se você entra no quarto da tua casa e está tudo apagado, você aperta o interruptor, a lâmpada se acende, fica alguma escuridão? É isso. Tocar no interruptor é como tocar em Jesus. Tocou, a luz acende. E a luz não é só exterior, porque dentro do teu quarto, ou dentro da tua casa, aqui nesse ambiente onde eu estou fazendo a live, a luz que reflete da lâmpada bate em mim e mostra apenas o que está por fora. Mas a luz de Cristo, ela penetra a nossa alma. E ela sai expulsando toda a escuridão, em nome de Jesus. Se há alguma escuridão dentro de você, se há alguma escuridão na tua mente, no teu coração, na tua alma, eu ordeno que essa escuridão saia agora em nome de Jesus Cristo. E o Espírito de Deus habite dentro de você em nome de Jesus. Louvado seja Deus. Essa mulher ela ainda precisava de comprovações médicas para justificar na sua casa, por exemplo. Mas ela sentiu-se curada imediatamente. E o problema dela, vamos ser sinceros, era um fluxo de sangue que não parava. Era 12 anos sangrando direto. Foi só misericórdia. Deus tinha plano na vida daquela mulher. Por isso que em 12 anos sangrando sem parar, aquela mulher não morreu. Deus tem obra na tua vida. Se você está vivo, se você está viva, se algo pior ainda não aconteceu com você em todo esse tempo, é porque Deus te deu livramento.
Só Deus sabe quanto tempo está no erro, quanto tempo você está sofrendo perseguição, quanto tempo está acontecendo esses problemas na tua vida. Você está vivo? Você está viva? Não é porque o fulano Bertano te livrou, não. Jesus Cristo te livrou da morte e te deu vitória e te preparou hoje para você ouvir essa palavra e te pedir, na verdade te pedir não, te chamar, te convidar para tocar nele e dar um passeio eterno com ele, ser amigo dele, amiga dele em nome de Jesus. Louvado seja Deus. Mas ela precisava da constatação dos sacerdotes para voltar à sociedade naturalmente. Era a lei da época. Mas ela se sentiu curada, irmão. Para que o sacerdote precisava olhar para ela? Ela também precisava convencer os moradores da cidade. Mas ela se sentiu curada imediatamente. Tem pessoas que não vai se convencer imediatamente que você foi transformado, que você foi transformada, hein? Mas lembra do que nós lemos agora há pouco em Hebreus capítulo 12? Nós, eu, você, nós estamos rodeados de uma nuvem de testemunhas. Então, a partir do momento que nós tocarmos em Jesus e sermos transformados e batizarmos nas águas, nós somos nova criatura. Nosso comportamento vai ser outro. A nossa fala vai ser outra. As pessoas que nós andamos, que caminha com a gente, não estou falando que nos leva, não. Porque ninguém é obrigado a nada. Mas pessoas que nós acompanhamos para o mau caminho, nós vamos deixar. E aquelas que estavam acostumadas a nos ver ruim, a nos ver caídos, a nos ver quebrados, eles vão estranhar. Alguns vão ficar felizes. São poucos que vão ficar felizes com a sua transformação, hein? Se prepare. A maioria vai começar a ficar com chacota. Ah lá a crentinha. Ah lá o crentinho agora. Fez um monte de coisa quando era do mundo, agora quer ir para a igreja. É assim mesmo. Jesus faz assim mesmo. Só pega doido, só leva doido para a igreja. É assim mesmo. Ele pega os loucos, que nem nós, para confundir os sábios. É isso que ele falou. Então você não tem que esquentar a cabeça com isso, não. Prove para você que você é capaz. Você não tem que provar nada para os outros, não. Mas dê bom testemunho. Provar para os outros você não tem. Você tem que provar para você mesmo. Mas para os outros, você tem que mostrar um bom testemunho, sim. Porque a sua procedência, o teu comportamento será uma pregação do Evangelho. Um santo homem de Deus e uma santa mulher de Deus. Para a glória do Senhor. E satisfação sua em nome de Jesus. Bom? Eita glória! Jesus, ele resolveu devolver a autoestima para aquela mulher. Foi algo maravilhoso. E a sua autoestima está baixa por causa dessa situação? Se anima, Jesus chegou. Ele está te entregando uma palavra e a saída para o teu problema. Ele buscou, né? Jesus ele buscou incessantemente. Mas apesar da aflição de Jairo, que você vai ver no texto aí, que tem um cabo aí chamado Jairo, Jesus ele esperou que essa mulher se manifestasse. Ele estava ali cuidando de um outro caso, mas ele aguardou o caso dela também, apesar da aflição do Jairo, né? Jesus ele esperou que ela se manifestasse, apesar da pressa das outras pessoas. Não é porque Jesus está cuidando do caso do seu vizinho que ele esqueceu do seu. Calma, vai chegar a tua vez. Mas ele também está esperando da tua parte, da minha parte, que a gente insista um pouco mais. Ele aguardou a pronúncia dela. Não por necessidade de glória, mas
por vontade de devolver a ela a dignidade perdida com a doença. Ele esperou com que ela falasse com ele. Ele não pediu para que ninguém glorificasse ele relacionado ao que ele fez, não. Ele já sabia quem ele era. Mas era por amor a ela que ele aguardou. É por amor a você que ele ainda está te esperando. Mas não demora, não. Porque Jesus estava passando pela cidade quando essa mulher resolveu procurar ele e conseguiu a vitória dela. De repente Jesus está passando por você agora aí. Você vai deixar ele passar e ir embora? Agarra ele hoje. Agora, em nome de Jesus. Não deixa passar a oportunidade da tua cura, não. Não deixa passar a oportunidade da transformação da tua vida, da tua casa, do teu casamento, não, em nome de Jesus. Agarra ele aí, ele está passando. Jesus, ele tratava dos aspectos emocionais daquela pobre mulher. Como é que está aí as emoções? Como é que está o coração? Como é que está a mente? No versículo 33 aí do capítulo 5 de Marcos diz assim, ó: então a mulher que sabia o que lhe tinha acontecido, temendo e tremendo, ela estava com medo de Jesus, porque ela sabe que ela tocou nele, ele estava de costa. Ah, ela pegou ele na traição. Não, ela não pegou ele na traição. Era a única maneira que ela podia ter tocado nele. Não importa como você vai tocar em Jesus, desde que você toque com fé nele. Não importa a posição que ele vai estar quando você tocar. O que importa é que você tome posição de tocá-lo. É isso. Simples assim. E ela temeu. Muitos talvez tocou em você já, como ela tocou em Jesus. Ela tocou em Jesus pelas costas, mas para ser curada. Talvez alguns tocou em você pelas costas para te trair. E tá sangrando muito ainda. Além de tocarem, ó, em você, não tocaram nem pela frente, né? Cara a cara. Mas além de tocarem, meterem a língua, tocaram ainda pelas costas. Jesus viu, fica calmo. Jesus está tratando dessa situação. Mas uma coisa ele quer que você faça. Ore por essa pessoa. Peça perdão para Jesus. E peça que ele tire a dor e a mágoa que ficou dentro do teu coração relacionada ao que essa pessoa fez. E se porventura foi você que fez com alguém, peça perdão para Jesus também. E vai lá se consertar com o seu irmão ou com a sua irmã. Se fizeram com você, e essa pessoa que fez não tem capacidade de vir, vai até lá você. Ah, mas eu não consigo. Jesus está te dando hoje capacidade de ir lá e pedir perdão até de coisa que você não fez. Para quê? Para que você seja abençoado. Para que você seja abençoada. Tem um texto aqui no Evangelho de Mateus, ó, olha que interessante. Olha que negócio interessante. Mateus capítulo 6, se você tiver com a Bíblia aí, eu aconselho os irmãos que estiverem participando da live, que participem da live com a Bíblia na mão, tá bom? É bom. Mateus capítulo 6, fala assim, ó. Capítulo 6, versículo de número 14. Porque se perdoares aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Então o que Jesus está falando aqui? Se você perdoar quem te ofendeu, Jesus perdoa você. Aí diz mais, ó. Se porém não perdoar aos homens, as pessoas que fizeram mal para você, as suas ofensas, também o Pai não perdoará as suas ofensas. Então, ou eu perdoo a pessoa que me ofendeu, ou Deus não perdoa
os pecados que eu cometo e as ofensas que eu também levo aos outros. Então nós não temos saída. Nós temos que perdoar e pronto. Tá bom? Ou a pessoa vindo até mim, ou eu indo até ela, eu estando certo ou errado. Eu tenho que dar um jeito nisso. Beleza? É isso que está falando o texto aí, ó. Que as pessoas precisavam saber. Precisavam. Que aquela mulher já não era mais aquela. As atitudes depois da cura mudou. Alguém vai olhar para você e vai perceber. Olha, o irmão ou a irmã não é mais aquela pessoa que eu vi antes. Mas depois que ela se encontrou com Jesus, olha que bênção. É isso. Agora as pessoas estão vendo você ir para a igreja. E vendo você andando todo torto, toda torta pela rua. Torta e torta que eu estou dizendo é cometendo erros. Erros que um crente não cometeria. Complicado. Não? Quando essa mulher aí, ela testemunhou a fé dela em Jesus, ela mostrou que ela não era mais a mesma. Quando ela testemunhou a confiança dela em Jesus, ela mostra que está pronta para viver em sociedade novamente. Quando essa mulher, vamos lá, quando ela testemunhou a alegria dela em ter tocado e sido transformada por Jesus, ela mostrou para todos que ela pôde e desejava ser feliz. E agora ela era feliz verdadeiramente. Então Jesus, ele curando as nossas emoções, ele deixa as pessoas prontas para ser amada e começar de novo. O versículo 34 aí diz assim, ó: e ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou. Vai em paz e ser curada desse mal. Tá sem fé? Pede para Jesus assim, ó: Senhor, acrescenta a minha fé, em nome de Jesus. E pega essa fé que Jesus a partir de agora acrescentou na tua vida, ou despertou ela, que estava aí adormecida, e usa ela. Aquilo que você não, eu acho que não vai dar, não, acho que não vai dar, não. Eu vou tentar. Você vai ver. Depois você me conta. Depois você conta a bênção. E dá glória para Jesus. Certo? É assim que tem que ser. Porque Jesus, ele aponta que a fé daquela mulher foi determinante para a cura dela. Então, a nossa fé é o que determina a nossa vitória. Jesus, ele mostra a salvação de uma mulher desenganada, Jesus, ele alegra o coração de uma mulher que antes ela fora condenada à infelicidade. Jesus, ele dá paz ao coração aflito daquela mulher. Lá em Isaías capítulo 61, versículo 1 ao 3, diz assim: o Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos, enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e abertura de prisão aos presos, a apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do Senhor, a consolar todos os tristes, a ordenar acerca dos tristes de Sião, que se lhes dê ornamento por cinza, óleo de gozo por tristeza, vestido de louvor por espírito angustiado, a fim de que chamem árvore de justiça, plantação do Senhor, para que ele seja glorificado. Louvado seja o nome do Senhor. Então, pregar. O que eu tenho que pregar? As boas novas. Restaurar os contritos de coração. Proclamar o quê? Liberdade aos cativos. Apregoar o quê? O ano aceitável do Senhor. E ordenar o quê? A fazer festa em lugar das tristezas da vida. É o que disse aí Isaías 61, no versículo 1 ao 3. Essa é a ordem de Jesus. Em resumo, ele está nos dando ordem para ser felizes.
É como se ele gritasse assim: filhos e filhas, sejam felizes. E aí, quem quer ser feliz, dá um amém aí em nome de Jesus. Louvado seja Deus. Então chega de tristeza, chega de decepção, chega de infelicidade, chega de solidão. Isso vai depender de nós, decorrente ao que nós cremos em Cristo. E agora, de cabeça